nessa terça nós vamos falar disso. E talvez na outra terça e na outra. Talvez 3 terças. Pastor, mas eu já sei tudo sobre perdão. Eu achei que eu sabia também. O perdão é uma coisa que eu vejo nos últimos anos, irmãos. Eu vou falar bem devagar isso, porque é uma aula. Isso não é para ninguém pular. Mas se você quiser pular e dar glória a Deus, não tem problema também. Os crentes pentecostais pulam e dão glória a Deus independente. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que não há muita sensibilidade nas pessoas. Há muita razão. E quando se tem razão, não abre espaço para perdoar. E eu estou orando a Deus para que Deus abençoe os crentes. Para que Deus multiplique as bênçãos sobre a igreja. E agora à tarde eu fiquei lá dando uma vasculhada, lendo alguma coisa, e veio no meu coração para falar isso. Porque toda família grande, irmão, tem alguém que falou uma palavra que a gente não gostou. Quem tem família grande aqui? Já aconteceu isso dentro da sua casa? Não acontece? Às vezes o marido e a esposa, irmão, tem hora que sai uma palavra mal colocada ou mal entendida, e um fica chateado com o outro, e ali fica, não, mas é que ele me ofendeu. Já é acostumado a fazer isso. E aí você passa um dia, 2, 3, talvez com aquela mágoa no coração. E Deus não abençoa quando nós não abrimos o coração para liberar esse perdão. Tem um texto que diz: segui a paz com todos, sem a qual não haverá, ninguém verá, e também não haverá santificação. Sabe, é seguir uma comunhão. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos lá para o livro de Efésios. Vamos ver se nós temos alguma informação boa lá no livro de Efésios, para nós aprendermos. Quem quer aprender alguma coisa sobre perdão hoje? Amém. Quem precisa dessa aula? Amém. Ah, irmão, você precisa perguntar isso para mim. Eu preciso tanto quanto você. Sabe por que eu gosto da Bíblia, irmão? Porque a Bíblia não adota nenhum predileto. A Bíblia ela é reta. E quando eu venho aqui ensinar os irmãos, quem sabe o Espírito primeiro não ensinou a mim ou não ministrou a mim. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ver o que está escrito. Vamos ver como que é. Na outra terça, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver os benefícios. Vai chegar uma hora nesse ensinamento, irmão, que você vai perceber que a falta de perdão causa até enfermidade. Se você pesquisar um pouquinho, você vai saber disso. E quem sabe alguma das nossas dores ou alguma circunstância porque nós não liberamos o perdão. Efésios capítulo 4, verso 32, está escrito assim, ó, na minha Bíblia. Se achou? Efésios capítulo 4, verso 32. Está escrito assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Outras traduções, eu peguei alguma anotação aqui, diz assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Só muda a frase, mas o sentido é o mesmo. Mas eu achei muito bem colocado essa frase. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Querido, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que há algumas características que é meio que ordenância, ou que ordem, vamos dizer assim. O verso 32, ele já começa dizendo: antes sede uns para com os outros benigno, amoroso, misericordioso. Só quando desenvolve essa ferramenta em mim, chamada benignidade,
ou bondade, eu consigo olhar para o outro e me colocar no lugar dele. Você já encontrou alguém que diz assim, mas já é a terceira ou a quarta vez que me faz a mesma coisa? O perdão existe, irmão, para ser exercitado quantas vezes for necessário na nossa vida. E às vezes nós esquecemos disso. Ah, não, aquela irmã falou aquilo aquele dia, eu até deixei passar aquele dia, mas hoje eu estava de pavio curto. Hoje o pau quebra. Isso é falta de benignidade ou de bondade dentro de si próprio. Quando nós olhar para o outro e ver no outro a necessidade de estender a nossa bondade e ver nele a necessidade de perdoá-lo, nós estamos olhando como se fosse dentro de nós mesmos. Porque quando Deus olhou lá do céu, diz que não havia nenhum justo, né? Será que tinha algum justo lá? Aquela velhinha que a gente já fala, tadinha, está esperando Jesus vir. Ah, aquela coitadinha que nem está andando direito. Sabe por que ela não foi ainda, irmão? Os irmãos sabem ou não? A Bíblia diz que quando chegar a estatura de varão perfeito, Deus toma, não é? Ainda não está perfeito, ainda não está pronto. Quem sabe falta um resquíciozinho. Quem sabe esse resquício seja falta de liberar perdão. Irmãos, eu vou contar um episódio, porque pastor, quem mais fala tem facilidade de errar, tá, irmãos? Você que só está ouvindo aqui, vai acabar o culto e vocês vão se comprometer. Por quê? Porque vocês só, mas eu posso errar. E num culto nós ministrando uma vez, uma irmã sumiu da igreja. E eu lembro até o texto que eu falei. O texto fala, tem uma frase que diz assim: quem não perdoa, quem murmura, quem reclama, nunca prosperará. Não me lembro onde está escrito. Se alguém achar, vai até ajudar. E aquela irmã saiu da igreja e foi embora e falou: pastor, sabe que a minha vida tem sido uma miséria? Olhe bem isso. E ele, quando pregou, ele jogou esse sotaque para mim. Mas eu não sabia de nada e ela foi embora. E quando um dia alguém chegou e me falou: pastor, você sabe da irmã fulana de tal? Eu falei: sei, irmão. O senhor sabe que ela está muito chateada com o senhor? Eu falei: não, isso eu não sei. Pastor, a irmã está magoada com o senhor porque o senhor sabe que a vida dela está lá embaixo, e o senhor pregou lá e falou esse versículo e ela entende que o senhor o ofendeu. Irmão, deixa eu, antes de continuar isso aqui, deixa eu lhe dizer: a Bíblia não ofende ninguém. A Bíblia corrige, a Bíblia nos alerta, a Bíblia é a bússola do crente. A palavra de Deus, ela é consolo, ela é espada, ela é o que for necessário. Irmão, para consertar aquilo. Mas eu aprendi uma coisa, irmão, e vou ensinar para os irmãos hoje: não se deve visitar rebelde. Vocês ficaram pasmos? Rebelde não é, a Bíblia não manda visitar rebelde. A Bíblia manda visitar o doente. Está doente, chama o presbítero, ora, unge, tal. Rebelde, deixa que Deus trata com ele. E depois eu soube que o texto bíblico que eu tinha falado, a irmã interpretou dessa forma. Eu falei, e eu passei dias e dias orando: Jesus, tem misericórdia. Até um dia que Deus, por misericórdia, Jesus é misericordioso, tomou um profeta lá do Rio de Janeiro, chegou na casa daquela irmã e deu uma palavra sobre perdoar, sobre compreender. E aquela irmã então volta e conta a história detalhada para mim, por que ela sumiu da igreja, por que aconteceu aquilo. Quanto tempo aquela irmã passou sem ser ministrada, sem receber uma palavra, quando o assunto nem era com ela, era para a igreja. Então tudo que se fala no altar, irmão, tem um endereço, mas o absorvente, aquele que vai absorver aquela palavra, tem que estar apto a receber a palavra e mastigar, remoer e dizer: o que é que o Espírito Santo está dizendo para mim hoje? Se o Senhor nos trouxe hoje algo sobre perdão,
Nós aqui precisamos liberar perdão em alguma área. E eu não quero que eu termine o ano, ou que você termine o ano com alguma rasura desse ano. Passa uma borracha, faz igual aquele hino que diz assim: tudo entregarei. Sim, Senhor, diante do altar, tudo eu entregarei. Entrega tudo hoje. Tudo que está atrapalhando, tudo que não foi benéfico, tudo que não foi bom. E entra o ano de 2023 dizendo: eu sou novo em Cristo Jesus. E como é que faz isso? Quando nós lavamos o nosso coração. Quando eu olho para o irmão Apias e aquele desentendimento que tivemos não faz mais eu ter remorso, faz eu amar aquele irmão muito mais. Então pegue esse exemplo. Aqui o texto está dizendo: sejam bondosos e compassivos, sejam amorosos. E às vezes nós pregamos amor na igreja, viu, irmão? E a gente até, você vê que quando um pregador chega e fala que a igreja está sem amor, a gente fica: fala, Deus, é isso mesmo, Jesus. Não fala isso não. Tem hora que falta amor em mim, em alguma circunstância. Mas porque eu levei uma cesta básica para aquela irmã e eu acho que eu sou amorosinho, mas em alguma circunstância eu deixei de praticar a bondade que está ali, ou não compreendi A ou B ou C, e vou levando aquele para frente. Irmão, hoje é dia de nós lavar as roupas. Quem quer entrar no próximo ano tendo uma visão diferente, levanta. Aleluia. Primeiro passo, vamos liberar perdão. Chega lá na tua casa, vê se tiver algum desentendimento, alguma coisinha, lava a roupa suja. Olha, irmãos, nós precisamos fazer isso. Pastor, aquela família grande sua, de vez em quando não tem uma coisa mal compreendida e gera um desconforto? Tem, irmão. Aqui não está falando para vocês, não é um super crente, não. É um servo de Deus que luta para ir para o céu todo dia igual a você. Você já imaginou uma família que tem mais de 50 integrantes? Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito. Uns é mais experiente, outros menos. Uns é mais crente, outros menos crente. Um é mais afoito, outro é mais calmo. Um é mais sanguíneo, outro é mais passivo. Mas o Espírito Santo nos dará o domínio de tudo isso, para conviver com todas essas coisas. Mas não deixa mágoa no teu coração para amanhã. Se hoje tiver o telefone, o zap, eu não sei, e tiver alguma coisinha, conserta, põe isso em dias, porque Deus quer abençoar a sua vida. Seja, como o texto está dizendo, sejam compassivos, sejam compreensivos, sejam bondosos. E nós temos dificuldade disso, de fazer dessa maneira. Deus, Ele perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Não importa quantos pecados você cometeu, quantos pecados você tem, o tamanho deles também não importa. Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você está fazendo igual a Jesus fez. Jesus nos ensinou que era para nós amar o inimigo. Só quem desenvolve perdão ama o inimigo. Quem gosta do inimigo aqui? Levanta a mão aí. Hã? Você é igual eu? Nós não gostamos de inimigo. O inimigo nos deixa chateados, nos tira, nos desequilibra. Mas Jesus ensinou o quê? Amai os nossos. Então quem libera perdão consegue alcançar esse patamar de ver o inimigo e dizer: Senhor, tem misericórdia dele, ele não está entendendo. Quem libera perdão faz o que Jesus fez. Jesus estava lá e todo mundo e chicoteava e judiava e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. Irmão, você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Então o meu irmão, o meu inimigo ou o meu adversário não teve a graça que você tem na vida. Então ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o dom do amor dentro dele, ele não tem o consolador por excelência, ele não tem o orientador. Sabe quem é que faz você perdoar? É o próprio Espírito Santo que trabalha aqui. Mas ele lá não tem, então ame ele, porque está faltando algo que você tem abundantemente.
Então você está além. Está entendendo? Amém? Amém. Pastor, mas aquela pessoa que está me chateando vem na igreja todo dia. Irmão, está cheio de gente que vem na igreja todo dia e Deus não quer nem negócio com ele. Meu Jesus, que palavra dura é essa? É. Aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que praticam pecado, sem se preocupar com nada, Deus não tem negócio com aquele tipo de cidadão. Deus ama o pecador. O amor de Deus é incondicional, Ele ama, mas Ele não adota. Ou se converte do erro, ou muda do erro, ou sara naquela circunstância, ou a Bíblia diz assim que o pecado separa o homem de Deus. Tem uma separação, não tem jeito. Então eu que tenho o Espírito Santo sou tocado ou tomado pelo Espírito para ser um liberador de perdão e de misericórdia. Você tem esse negócio? Amém. Então fale com alguém que você tem qualquer apetrechozinho, qualquer tendênciazinha. Pastor, mas por que você está falando isso hoje? É porque foi essa palavra que Deus deu. Será que Deus fala no lugar errado? Será que Deus quer falar na igreja católica quando eu estou na igreja Assembleia de Deus? Deus quer falar com a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém e aqui no Piquiri. É para você, recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Então, queridos, dá uma olhada como que é a ação do perdão. É uma ferramenta. Segundo passo, perdão ele traz uma libertação. Em quem? Em quem libera o perdão e em quem é perdoado. Você já viu uma pessoa que quando você tem uma intriga com ele, você está indo aqui por essa calçada e ele está vindo lá. Você já viu alguém até atravessar a calçada para o outro lado? Você já fez isso? Não, irmão, vamos tirar a máscara, eu já fiz isso. Eu estou com bronca desse camarada, eu vou ficar lá do outro lado para nós não se encontrar. Vamos parar de hipocrisia, tem hora que nós somos assim. É verdade. Tem hora que a gente há um desequilíbrio entre um e o outro que quebra esse elo, quebra essa circunstância. E por que não dizer que até dentro de casa? Tem hora que até dentro de casa parece que quem já deitou assim para um lado ou para o outro aí aqui? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus, abaixa a mão. Não é isso que eu quero saber, não é? Eu não quero ver a sua vida particular. Eu estou te convidando para nós tirarmos a máscara. O Espírito Santo está aqui hoje, irmão. A filmadora de Deus está passando aqui dentro. Deus conhece eu que estou aqui em cima, que sou tão cheio de defeito igual a você. Não adianta dar uma de bonitinho para Deus, irmão. Ai, Jesus, eu sou o santinho. Não, Ele nos conhece por dentro. Não tem jeito. Vamos lá para o livro de Salmo 32, verso 1. Vamos ler. O perdão traz libertação. Como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada ou apagada. Vamos lá, Salmo, verso 32. Quem achou pode até ler. Vamos correr aí, Salmo 32, verso 1. Você sabe onde fica Salmo, irmão? Bem no meio da Bíblia, quase. Pode ler, querido, eu vi o nome. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha bem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é. O que é bem-aventurado? Você entende o que é bem-aventurado? Mais do que feliz. É o quê? É? Mais do que feliz. Feliz. É bem-sucedido. O perdão ele traz isso. Ele traz felicidade. Ele traz sucesso. É bem-sucedido. Está escrito. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é. Quem é que cobre os meus pecados? Quem é que lança das costas para trás o meu pecado? Jesus. Jesus que morreu na cruz fez isso por mim. Mas você sabe que nós crentes, posso falar ou não? Nós crentes não tira o dedo da fraqueza do outro. Nós não tiramos o dedo da fraqueza do outro. Jesus já perdoou aquele irmão quando ele se arrependeu. Mas eu e o Douglas estão ali dizendo, querido, você viu, né? Eu não estou de orelha em pé com ele. Irmão, se você abrir o coração, se lançar na presença de Deus e Ele
com a grandeza dele, a bondade dele, perdoou a tua alma. Eu e você que é cristão, vamos voltar para o primeiro versículo, devemos desenvolver a bondade, a compreensão e usar de misericórdia, porque eu tenho tantas culpas quanto você tem. Talvez a sua culpa não seja igualzinha à minha, mas nenhum de nós estamos livres das culpas diante da santidade dele. Então aqui está dizendo, é bem-aventurado aquele que o seu pecado é uma liberdade, irmão, é uma corrente que se quebra. Quando aquela pessoa vem para a igreja e vai passar ceia, que ele não pode tomar ceia, ele está preso no seu psicológico, espiritualmente, e ainda preso para alguém que às vezes até olha. Como isso é difícil. Mas quando ele passa por aquele processo e recebe o acolhimento da igreja, quando alguém vem aqui e diz, eu quero que ele me perdoe em nome da igreja, amém, em nome de Deus, está perdoado, ele se sente igual. Hoje eu vou participar da ceia, hoje eu posso subir no altar e cantar o hino. Irmão, o perdão, ele quebra a corrente, ele liberta a pessoa, ele faz a pessoa sentir paz, faz a pessoa se sentir à vontade naquela sociedade que ele está junto, que ele está perto, que ele congrega. Olha o que o perdão faz. Agora eu e você precisamos de desenvolver isso todos os dias, porque de repente tem um desentendimento pai e filho, e é normal, irmão, as pessoas não são igual umas com as outras. Meu filho é meu filho, mas pensa diferente de mim, tem atitudes diferentes de mim, como eu penso diferente dele, tem atitudes diferentes dele. Na diversidade de pensamento, podemos desconcordar e perdemos por um momento aquela comunhão. Mas que a bondade do Senhor invada o meu coração dele, e que haja uma palavra dizendo, me perdoa, eu estou aqui, está perdoado meu filho, está perdoado. Mas que haja isso também com a irmã, com o irmão, com o porteiro, com o pastor, e assim sucessivamente. Irmão, Deus quer abençoar o povo, mas o coração endurecido atrapalha tanta coisa. Se você veio aqui, tem alguma situação com alguém, libere esse perdão em nome de Jesus, porque há bênçãos no mundo espiritual que não chega na nossa porta, porque nós somos o impedimento. Mas que o Senhor nos oriente nessa noite e sejamos vencedores nisso, em nome de Jesus. Mas a ofensa foi grande, irmão. Jesus, quando viu a ofensa minha, eu acho que se Deus, quem entende aqui que Deus é o Todo-Poderoso? Quem entende isso? Não, eu quero fazer essa pergunta para você pensar. Quem entende que o Deus é o Todo-Poderoso? Ele precisava de mandar Jesus morrer por mim e por você para resgatar eu e você? Sim ou não? Mas você viu o preço que foi pago? Isso é demonstração de amor em primeiro lugar. E depois é dizer para o próprio filho, nós não vamos ver a transgressão dele. É porque diz que a Bíblia diz que o Senhor lançou nossos pecados das costas para... E ainda outro texto diz que ele lançou nas profundezas do... Não é onde está o Titanic, não. Porque da onde está o Titanic, pessoas já foram lá. As profundezas do mar é muito além daquilo onde o homem não pode ir. Foi lá que foi lançada a minha e a sua culpa. E é por causa disso que nós temos direito ao céu. Você está entendendo a dimensão do que é perdão? Jesus fez por mim primeiro, e nós temos dificuldade de fazer uns pelos outros. Mas dizemos, somos discípulos de Cristo Jesus. Para sermos, temos que ser igual a Ele. Quem quer ser igual a Ele? Percebe a responsabilidade minha e sua? Então aqui está dizendo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ao verso 2 dizia, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. É um coração limpo, sabe que está tranquilamente em paz. Deus quer que eu e você deita na nossa cama e colocamos a cabeça no travesseiro com uma paz de espírito em nossa alma, sem aquilo que parece que vai. Você já chegou a circunstância de você parece que tem um nó na garganta? Já ou não?
Ou só eu que tenho isso? A coisa foi tão pesada que dá um nó aqui. E alguns dizem assim, se eu não fosse crente, eu vou te dizer, você não é crente. Porque quem é crente, a Bíblia diz que há alguns frutos do Espírito que desenvolve em nós. Vamos sair daqui um pouquinho? Quais são os frutos do Espírito que vai desenvolver em mim e em você? Qual que é? Não, vamos pegar o primeiro lá. Quem tem a Bíblia aí? Dá uma olhadinha. Mas vamos lá. Desenvolve amor, benignidade. O que mais? Meu Deus, vamos parar, vamos sair desse trem aí, que ainda apertou demais a gente. Hoje é culto, o pastor é perto do final do ano, profetiza que vai ter bênção. Vai ter bênção quando eu e você liberar perdão. Vai ter bênção quando nós se convertermos, quando nós olharmos para o outro como Cristo olhou para nós, aí vai ter bênção. Não adianta, irmão, ficar enrolando em cima de ponto, irmão. Irmão, o que tem de gente querendo ganhar um povão e faz aquele movimento, irmão, não adianta não. A palavra de Deus, ela vem para nos sarar. E quando a palavra de Deus vem e nos sara, irmão, irmão, é tão maravilhoso. Esses dias eu vi uma irmã conversando com a outra bem ali, ó. Foi Deus que usou a sua boca para falar comigo. Mas como é que se prega uma mensagem dessa no domingo? Prega o que o Espírito Santo quer, não é o que eu quero não. Irmão, você é o vaso do Senhor, você é para ser usado como Ele quer. Nós somos chamados para ser usados como é necessário que seja usado. Então, esse perdão que liberta faz essas coisas. Faz eu que liberei o perdão ter paz, e faz o irmão, ou a irmã, ou quem quer que seja, ou a esposa, ou o esposo, ou o filho, ou quem quer, o parente, também viver, gozar dessa mesma comunhão. Isso acontece em todas as famílias, desentendimento, mas é necessário que aconteça o entendimento, e só com o amor de Cristo no coração eu vou poder olhar para o Marquinhos e falar nisso, Marquinhos, é melancia. Aí, ó, eu acho que eu não vou liberar esse perdão, é nada, viu, Marquinhos? Marquinhos levou uma melancia lá na oficina, irmão, boa, daquela abençoada. Mas digamos que ele prometeu e não fizesse. Marquinhos aí, irmão, com melancia ou sem melancia, ame o seu irmão. Glorifica a Deus pela vida dele, ministra a bênção sobre ele, abraça ele, diz: Deus é contigo e Deus vai abençoar você. Irmãos, um dia eu encontrei com uma pessoa que tinha me machucado muito, e eu estava marcando de encontrar aquela pessoa para falar umas verdades. Quem já quis encontrar com alguém aqui para falar umas verdades? Ninguém levantou a mão, vocês são tudo perfeitinho. Eu sei que você teve essa mesma atitude, não adianta correr. E eu falei: eu vou falar um monte de verdade. Mas quando eu cheguei bem perto, irmão, uma voz falou forte comigo. Dei um abraço nessa pessoa. Eu falei: não vou dar, e não vou dar, e não vou dar, e não vou dar. É bem assim. Tem crente que é pirracentinho com Deus. Não é você que manda em você não, irmão. Se você deixar Deus te dirigir, você vai ser bem sucedido. Mas se você continuar sendo marrudo, queixo duro, durão na queda, você vai quebrar a cara. E quando eu cheguei perto, quando eu vi, eu já tinha feito aquilo meio que espontaneamente, e o nome do Senhor foi louvado. Irmão, Deus está querendo quebrar grandes barreiras dentro da minha casa, dentro da sua casa. Deus quer libertar a circunstância que está detendo a bênção dele. Não deixa. Seja ouvinte e praticante da palavra que Deus está liberando aqui hoje. Deus quebrou aquela barreira. Deus quebrou aquela situação. Deus está aqui nessa noite dizendo: eu sou poderoso, mas a ação que é humana ainda. Irmão, eu trato de assunto de casal sempre, porque pastor lida com pessoas têm problema. Tem uns anos atrás que uma irmã veio falar comigo: pastor, eu prefiro ir para o inferno do que... Qual é o argumento que o pastor tem? Quando alguém põe em jogo a sua própria salvação. Será que essa pessoa está com o coração amargurado, rancoroso? Será que está demais? E eu virei para aquela pessoa e falei: minha irmã, salvação minha e sua não tem negócio.
Não há negócio para. Você já pensou o que é o inferno? E eu orientei aquela irmã ali e falei: eu vou ser obrigado a passar uns dias orando por essa irmã. Jesus, tem misericórdia daquela moça. Aquela moça não é mal, Jesus, mas uma maldade tomou conta do coração dela. E nós oramos. E o Senhor deu vitória. O Senhor quebrou aquele laço. Sabe, irmão, pode aparecer na minha e na sua vida uma circunstância assim, que nos desequilibra, que nos faz perder as estribias. Pode aparecer, meu irmão. O próprio Jesus falou que no mundo nós íamos ter aflição. Então pode aparecer alguém que me tira do centro, que me tira da minha razão até. Mas peça a graça para Ele te encher do amor de Deus. O amor de Deus, irmão, é tão extraordinário, que você falha, que você promete ser fiel, que você promete tudo e não cumpre nada, mas Ele continua dizendo: eu estou com o braço aberto, eu tenho misericórdia de você. Eu e você, queridos, somos discípulos do Senhor. A Bíblia diz, Jesus disse assim: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas eu e você está maior do que Cristo. Lançamos fora. Hoje Deus está nos chamando a atenção. Eu tenho certeza que o Senhor está falando aqui. Eu não tenho dúvida, porque eu estou sentindo temor e tremor em falar essa palavra. Libera em nome de Jesus perdão para quem te ofendeu. A Bíblia diz: se notares que tende alguma coisa contra você, faz o quê? Eu estou notando que o irmão Márcio tem alguma coisa contra mim. Não é eu que tenho contra ele. Eu estou notando que é ele que tem contra mim. A Bíblia diz que é para mim ir até a ele e consertar. Consertar é o quê? Perdoar. Colocar em dias. Sabe como é que eu comparo essa parte de perdão, irmão? Como uma grande pedra no concerto do altar da nossa vida espiritual. Quando o profeta foi pedir para Deus mandar fogo, mostrar o poder de Deus lá para a turma dos Baal lá, a primeira coisa que ele fez foi pegar o altar. Mas você não acha que o profeta estava com o altar ruim, mano? Sendo que ele estava vivendo um clima espiritual ali, de tanta confiança em Deus. A primeira coisa que ele fez foi organizar o altar. Você sabe o que é organizar o altar? Você não sabe? É pôr tudo em dias. Coisinha que está fora do lugar, pôr tudo no lugar. O que é organizar o meu altar? Eu estou com uma restazinha ali. Vou organizar isso. Porque quando falar Senhor, manda fogo, o Senhor responderá. Quem precisa dar uma resposta de Deus aqui? Aleluia. Vamos pôr tudo nos devido lugar. Irmãos, depois de um Natal, de festa, eu queria chegar aqui e dar uns pulos e dar uma palavra para os irmãos bem motivadora. Mas agora à tarde eu procurei tanta coisa e parei no negócio do perdão. E parei nesse negócio e estou tentando. Mas, irmão, esse negócio já bateu tanto em mim. E daqui para amanhã eu tenho que procurar alguém também. Pastor, misericórdia. Não, meu irmão. É honra. Ou é louvável alguém que olha e diz: eu preciso consertar. Duro é aquele que acha que está tudo bem. Irmão, se não tiver tudo bem, não fica olhando para o orgulho. Não, até que nós ficamos na ponta do pé, no orgulho terrível. Eu sou. Irmão, só quem é Ele. Nós aqui somos servos. E a Bíblia diz que depois de fazer tudo é servo o quê? Inútil. Eu estou ruim, eu sou inútil. Está faltando tanta coisa. Mas vamos aprender mais com Jesus. Vamos ver se tem mais alguma coisa para nós ver aqui. Vamos ver o que o perdão faz aí. Tem mais coisa que está aqui nesse papel que eu não tenho condição de gravar tudo na mente, mas eu tenho condição de usar as ferramentas que nós temos. Quem perdoa, irmão, ou quem é perdoado, vice-versa, ele ama. Ninguém faz isso sem ter amor. Quem desenvolve isso é o próprio amor de Deus que está dentro dele. Ele não está olhando para a diferença. Ele não está olhando para a ofensa, o tamanho dela. Então, quem desenvolve isso
há um amor explícito de Deus sobre ele. É isso que nós temos que deixar invadir a nossa vida, ou viver em nós essa circunstância. Nós não temos tanta facilidade de desenvolver isso, porque nós não deixamos essa ferramenta chamada amor de Deus invadir nós de uma forma de você olhar para o camarada e já perdoar antes dele te xingar. Hoje um camarada me xingou na estrada. Eu estou vindo aqui e sem querer eu fechei, irmão, o homem. Irmão, você sabe que eu estava lá no interior de São Paulo. Sabe de onde que era o homem, irmão Abias? O homem era da Della Volpe aqui. Della Volpe é perto da minha casa, irmão. A empresa que o meu irmão trabalha. Aí eu estou lá e eu sem querer eu fechei o ombro. Eu só escutei o Filho de Jesus Cristo que falou, né? Filho abençoado. Só escutei essas palavras, Filho de Jesus Cristo. Eu falei, glória a Deus, ele está profetizando que eu sou Filho de Jesus Cristo. Você entendeu, né, irmão? Na mesma hora, irmão, na mesma hora, eu pus a mão para fora, fiz assim, pedi desculpa, mesmo com aquela palavra ofensiva. Fiz assim. Quando eu fiz assim, eu senti que o homem até segurou o freio do carro um pouco. Aí eu passei para outra pista e deixei ele passar perto de mim. Acho que ele pensou, agora esse rapaz vai me xingar. E eu fiz assim para ele de novo. Quando eu olho, ele é conhecido meu. Daqui da Della Volpe, eu moro aqui, eu estava lá no começo, lá perto de Sorocaba. Irmão, deixa eu te dar uma dica. Se nós podemos lá perto de Sorocaba encontrar com alguém que nós conhece, saiba que aonde você anda, os olhos de Deus estão te vendo. Aonde eu piso, os olhos de Deus estão te vendo. Agora os irmãos acham que eu também não tive a mesma vontade? Mas o amor faz você fazer assim, ó. Irmão, anda vigiando sempre, porque tem hora que a gente perde as estribias como qualquer um outro. Mas o Senhor, Ele é a nossa bússola, o nosso centro, o nosso equilíbrio. E nós estávamos lá em 4 ou 5 dentro do carro, dava até para dar uma surra no camarada, né, irmão? Você sabe que tem crente por aí que ele fica valente que só. Nós estávamos tendo uns meninão fortes comigo assim, que se eles derem um murro no carro, derruba na hora. Eu não estou aguentando nem parar em pé mais, mas só que quando aquele homem olha e vê que era eu, e eu vejo que era ele não teve ação. E eu falei, Deus me deu graça para não responder na mesma tonalidade. Mas olha bem, irmão, eu dirijo com muito cuidado. Eu sou muito cuidadoso. A minha esposa está aqui, sabe? Eu não corro no trânsito, eu sou muito cauteloso. E sem querer eu fechei a pessoa sem ver, eu não vi. São as armas que Satanás prepara para causar um impacto negativo. Mas Deus vai te esconder, amém? Pega essa. Deus vai te esconder. A Bíblia diz que Ele nos dá graça na tentação. Ele até permite que nós somos tentados, mas Ele nos dá equilíbrio para passar por a tentação, glorificando o nome do Senhor. E o louvor da harpa cristã 75 diz assim, ó: tentado não ceder. Ceder é o quê? Irmão, eu passei na beira hoje, mas Jesus me ajudou. Você vai passar na beira, mas Jesus vai te ajudar. Recebe, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome de Deus. Então só quem ama, irmão, tem essa facilidade de liberar perdão, ou de passar por uma ofensa e ela não lhe trazer o constrangimento. Porque tem pessoa que uma coisa desequilibra ele viaja 15 dias pensando no mesmo problema. Irmão, põe sua mente para ser fértil naquilo que te traz solução, naquilo que te traz coisa boa. Não fica remoendo na mente aquilo que é ruim. Tem um monte de crente aí, deixa eu tirar o microfone agora. Você pega com A ou com B ou com C. A bênção de Deus é sobre a sua vida. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Não remoa a coisa que não edifica. Não alimenta a ferramenta que você não precisa dela para usar. Mas alimenta a ferramenta que vai ser útil na sua vida, em nome de Jesus. Vamos correr um pouquinho aqui, queridos. Eu não queria nem ter vindo na igreja hoje, porque está falando só de perdão, e eu estou invocado. Cuidado.
Os irmãos acham que perdão tem limite? Mas de vez em quando alguém diz assim para nós: pastor, tudo tem? Você já falou isso? Claro, eu também já. Tudo tem limite, eu não venho lá. Aí Jesus vai lá e quebra tudo isso. Vamos lá ler um versículo para ver se bate. Mateus 18, verso 21. Quem achou? Tudo tem? Você viu que você ficou meio calado agora? Vamos lá para Mateus 18. Deixa eu ver que se é esse mesmo. Se não, o pastor, irmão, ele está meio abestalhado. Eu já começo a anotar as coisas, mas acho que é esse mesmo. Olha, irmão, quem é que vai até Jesus? Leia, irmão, pode ler, meu querido. Então ele, aproximando-se, e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu perdoarei até 7? Irmão, quem era Pedro? Calmo ou afoito? Afoito. Mas quem disse que ele era afoito? Hã? A Bíblia, é verdade. Olha que a pergunta dele parece com ele. Será que essa pergunta não parece comigo ou com você? Vamos pegar nós agora. Olha, será que alguém tinha afrontado Pedro, irmão? O que os irmãos acham para ele fazer essa pergunta? Você acha o que, irmão? Tinha, não tinha? Irmão, você sabe em que nós mais é tentado? Quem sabe em que mais nós é tentado? Naquilo que nós chamamos de ponto fraco. Não tem pessoas que dizem assim: irmão, eu não levo desaforo para... Você é desse? Pois se você não leva desaforo para casa, você vai ser um daqueles que toda hora alguém vai estar desaforando você. Sabe disso? Naquilo que Jó disse, naquilo que eu mais temia, pois o que mais me ia com, naquilo que mais mexe comigo é o que mais bate na minha porta. Pode escrever o que eu estou falando para os irmãos, é assim. Então aqui eu deduzo que o irmão Pedro, quando fez essa pergunta para Jesus, ele falou: se Jesus falar que é só 7 vezes, a 8ª eu ferro o camarada. Só que Jesus vai além, irmão. Deixa eu repetir para vocês: Jesus vai além, irmão. Jesus vai além desse imperativo humano. Aí Jesus fala: Pedro, quantas vezes é, irmão Bias? Jesus pegou o 7 dele. Para isso os irmãos sabem o que significa 7 na Bíblia? É o número da... Aí ele pega o 7 da perfeição e... mais 70 vezes... Jesus põe um 0. Ixi, Isaías, aí. Você já imaginou aguentar, irmão, um camarada? Eu estou falando o que Jesus ordenou para Pedro. 70 vezes. Quantas vezes você foi ofendido? Chegou nessa quantia? Então você está ainda no rol do perdão. Continua perdoando. Mas o meu marido... nem adianta. E Deus não vai matar ele, e nem vai matar ela. Foi você que escolheu. Quando foi escolher, você nem perguntou para Jesus. Agora aguente. É 70 vezes 7 por dia. Minha esposa, agora aguente. Você que escolheu. Douglas. Meu pai. Mas Rosana. Isaías. Só eles, irmão. Qualquer um de nós, irmão. Aí Jesus vai falando: não tem limite o meu perdão. É porque eu disse que quantas vezes você foi lá no mundo, você fraquejou, você pensou, você falhou, e o amor misericordioso dele está estendido e está dizendo: eu te perdoo mais uma vez. Por causa disso, queridos. Aí Jesus vai falar: ô Pedro, não é 7 não, Pedro. Irmão, você acha que Pedro não saiu de perto de Jesus meio chateado, não? E eu vou te mostrar que de vez em quando acontece uma ação de Pedro na minha vida e na sua. Tem hora que nós estamos com a nossa mente formada: é isso que eu vou fazer, não estou nem aí. Aí Jesus vai, você viaja lá para a praia,
Aí Deus vai e toma um vaso lá na praia. Aí o vaso chega lá no teu ouvido. É por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E você volta. Mas não é assim que eu queria. Mas Deus está falando que é assim. Mas hoje, que é terça-feira, dia 20 e não sei o que de dezembro, vai ser a mensagem: receba, receba ainda neste ano. Ainda nesse ano Deus quer conserto. Ainda nesse ano Deus quer liberdade de espírito dentro de mim para perdoar o meu irmão, a minha irmã. Ainda nesse ano. É isso. Aí Jesus chamou o irmão Pedro e falou: Pedro, rapaz, Jesus já sabia, irmão. Você vê que o camarada estava do lado de Jesus e o Pedro arrancou lá da espada e passou a espada na orelha do camarada. Será que ele era afoito, irmão? Irmão, tem crente afoito na igreja? Tem? Tem não? Ah, graças a Deus que não tem, né? Oh, glória, aleluia. Irmão, você sabe que já teve crente que já quis bater em mim? Dentro da igreja, ainda com a ceia na mão. Ele ia bater depois da ceia, tomar a primeira ceia e depois bater. Você sabe que eu já quase apanhei na igreja? E sou sujeito a isso. Porque há muitos, igual Pedro, que na frente de Jesus arranca a espada e corta e acabou. Mas Jesus está ensinando: perdoa. Mas está ensinando para quem? Para o cara que quer brigar com o pastor? Está ensinando para o pastor: perdoa. Está ensinando para você que todo dia é chateado com aquela situação: perdoa que eu vou te abençoar. Perdoa que eu vou te ajudar. É isso para nós que está ensinando, irmão. Que às vezes nós falamos: recebe, irmão, todos. Não, irmão, é para mim. Pega para você. Não pega, não. Ah, se a irmã Bertana tivesse vindo hoje. Essa mensagem é só para quem veio aqui. Então diga para mim. É para mim. Não, mas eu não tenho problema com ninguém. Mas pode que eu telefone para você e você fique chateado comigo. Pode que seu primo tenha o telefone, sua tia, sua avó, sua filha, seu genro, sua genra, sua nora. Então Deus está dizendo: libera logo agora. Porque se vier alguma situação, o seu coração está lavado. A bênção você não pode perder. Recebe ela em nome de Jesus Cristo. Então aqui o irmão tem uma lição para nós. Pedro se aproxima e Jesus diz: responde dessa maneira: 70 vezes 7. Tem um irmão aí que fez a conta. Deu quantas vezes aí? 490. Meu Deus do céu. Não entendi, irmão. Vezes 30 dias dá 14 mil. Esse dia nós fizemos uma conta aqui de quantos anos o povo de Israel andou. Meu Deus do céu. Só por causa da murmuração eles ficaram 15 mil e não sei o que aí. Uns bons de matemática aí fizeram aquela conta. Agora o irmão ali dá quantos, irmão? Por mês? 14. Meu Deus, tem que suportar o Marquinhos. Isso tudo, Marquinhos. Isaías, está feio para mim, mas está feio para você também. Essa palavra é para nós dois. Você entendeu, irmão? Vocês estão entendendo a dimensão que Jesus quis nos chamar? Mas não quer dizer, irmão, que toda hora o irmão vai estar errando, eu vou estar passando a mão em cima dele. Perdão é diferente. Perdão é eu não ter mágoa, eu não desejar o mal. Perdão é aquela ofensa não mexer comigo. Mas todo dia o irmão está me xingando, eu evito ficar perto dele. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos, não. Se eu entendo que eu vou chegar ali naquela casa e vai ter desprazeres, para que eu vou lá? Mas com isso não desejo que pegue fogo naquela casa. Deus abençoa que um bujão de gás explode lá. Essa oração Deus não ouve não. Essa daí Deus não está nela. Mas eu vou fazer 30 dias de jejum e ele vai ver. Você vai morrer de fazer jejum. Você tem que perdoar aquele irmão para que Deus tenha misericórdia dele e de você. Amém, queridos? Vamos aqui, irmão. Perdão é sem limite, nós já falamos. Perdão gera gratidão, irmão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, olha essa colocação que linda. Mesmo sem merecer,
vai amar quem lhe ofereceu perdão. Olha bem que coisa linda. Quem é beneficiado quando se perdoa, então? Quem o perdoa. Então aquela pessoa vê que foi ofendido, que ele ofendeu tanto, e aquele outro vai e libera para ele aquele perdão, gera nele uma ação de gratidão. Irmãos, o perdão faz bem para todo mundo, para quem errou e para quem foi ofendido. Deus quer um benefício sobre a sua vida, que você e o outro estejam no mesmo estágio. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos ler Mateus 18, 21 e 22, irmão. Vamos ver se tem alguma informação para nós. Foi isso que nós lemos? Foi, é isso. Mas tem outro texto bíblico que eu quero ler, que está em Mateus também. Deixa eu ver onde que eu marquei esse. Mateus capítulo 6, e o verso 14. Olha o que o texto quer dizer para nós. É uma coisa condicionada a outra coisa. É perdão gerando perdão. O perdão causando o benefício de ser perdoado. Mateus 6, verso 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também agora eu te perdoo, Isaías. Agora eu perdoo, porque não tem jeito não. Quem quer o perdão de Deus aqui? Amém. Olha a responsabilidade aqui. Quem é que quer o perdão de Deus? Amém. Sabe onde está a decisão do perdão de Deus? Nas suas mãos. Abias, libera logo aí. Eita, eu recebo. Libera logo aí, em nome de Jesus. Porque está vinculado o perdão de Deus a mim, quando eu liberar para você. É a Bíblia. Agora, quem é que falou isso, irmão? Quem está com a Bíblia aberta? Quem falou essas palavras? O próprio Jesus. Jesus deu essa lição. E eu estou preocupado com isso, irmão. Vou falar uma coisa bem simples, irmãos. Você sabe que tem disputa de igreja com igreja? Tem ou não tem? Tem. Igreja que eu estou falando de ministério. Ministério A, ministério B, ministério C. Ah, porque aquela igreja... Nós não temos que ter essa diferença. A igreja de Jesus é só... Mas a igreja de Jesus, ela está em vários lugares. Ela não está vinculada ao piquiri. Agora, você vai ficar mais assustado. Tem diferença entre igrejas do mesmo ministério e igreja do mesmo ministério. Igreja que quando está no voo, eu não gosto, não vou dar cara daquelas irmãs de lá. Mentira ou verdade? Tem gente que não gosta do piquiri. Mas tem umas aí que o piquiri também não gosta. Você não vai ser abençoado aqui, está escrito. Esses dias eu vi aí, eu ouvi alguém dizer: a igreja fulano de tal é a pior igreja que tem. Tem igreja pior e igreja melhor? A igreja de Cristo. A Bíblia diz que nós somos um só, mas nós desenvolvemos essas diferenças, desenvolvemos essas ferramentas que Satanás colocou para nós perder a bênção. Você sabe que se sair uma irmã daqui e for congregar na igreja tal, até ela ser ambientada lá leva muito tempo? Você sabe disso ou não? Isso é falta de ser igreja de Jesus. E você sabe que alguém que vier para cá vai levar muito tempo para nós aceitar e ambientar ele também? Porque nós não desenvolvemos um só corpo. E queremos ser abençoados, irmão. A igreja de Jesus, ela é sem mácula e sem ruga. Ela é limpa. Ela tem um coração purificado por Cristo. Então que eu e você saia daqui hoje pensando diferente. Quando nós quisermos agregarmos, é porque o amor foi desenvolvido em nós.
e nós alcançamos aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Amém, queridos? Você é pastor lá, aqui você não é nada. Irmão, quem Deus chamou para o pastorado é pastor a não chegar. Quem Deus chamou para o ministério do louvor é adorador aonde chegar. Quem Deus chamou para o ministério dele é aonde chegar ele é. Claro, nós não vamos chegar lá tomando o lugar do pastor ou do irmão, mas somos a mesma igreja. E só o amor de Deus, envolvido com perdão e com misericórdia, faz eu ser igual a você e você igual a mim. Amém? É por causa disso que nós precisamos desenvolver uma arma muito poderosa que tem na igreja. O que está escrito no Salmo 133, o que está escrito lá? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam. É como o óleo que desce, e ali vai ter algumas qualificações. Essa união, irmão, não é aparentemente. Essa união agora no final do ano dá para mim saber. De repente tem um irmão aqui que não pode trazer nenhum prato, mas eu tenho essa união. Eu caladinho falo: irmão, eu vou trazer um prato fulano de tal e vou dar na sua mão e você vai pôr na mesa. Não diz que foi eu que fiz não, mas eu quero abençoar. Essa união faz eu olhar para o irmão e não aparecer. Ou se não, passa lá, irmão, pega, que às vezes nós fazemos individualidade, mas o amor de Deus que gera perdão faz eu sentir compaixão e ter um desenvolvimento de uma plena comunhão, e a glória de Deus se faz presente. Como é que era lá a igreja primitiva, irmão? Eles vendiam, comia, era no partir, era o que mais? Era em tudo, o envolvimento era em tudo. A partir do pão, na oração, havia um bom relacionamento. Perdão faz gerar um bom relacionamento. Valeu a pena você ter vindo hoje? Amém. Nós vamos aprender mais sobre perdão. Agora vai chegar uma época que vai falar sobre o perdão que sara. E Jesus vai curar. Porque o perdão que sara, irmão, é fora do comum. Enfermidades que nós adquirimos por guardar anos e anos, ou tempo e tempo, uma raiva do outro, ou uma antipatia do outro. Quando aquilo é liberado, é como se aquele peso fosse embora. Pastor, mas aqui não tem nenhuma assim, irmão. A palavra de Deus não volta sem que não é falado ou ministrado sem ter um endereço. Deus não fala errado. Nós vamos precisar dessa ferramenta chamada perdão.